E aí, pessoal, tudo bem? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, a gente já falou da genética, nós já falamos sobre os sistemas, né, de classificação sanguínea, e dando sequência aí a características hereditárias, a gente vai descobrir hoje o que é e como interpretar um heredograma. Vamos começar? Então, os heredogramas, eles são esquemas gráficos, são representações que demonstram as famílias ou as árvores genealógicas de acordo com características que eles têm. Então, pode ser uma representação indicando o pai, a mãe, o vô, a avó, né? Vai montando aquela árvore genealógica até chegar na sua geração, no último descendente daquela família. E ele demonstra ali quem é a figura, né, do homem, da mulher, os descendentes, se são filhas, filhos, e até algumas identificações como algumas doenças que são hereditárias, ou a cor dos olhos, ou o tipo do cabelo. Então, são utilizados para observar a ocorrência das características específicas que alguns indivíduos têm, né? Ou todos os indivíduos, e também vai informar como que pode ter sido transmitida essa característica hereditária, incluindo aí doenças genéticas, né? E todas as outras variações das características que nós já falamos antes. Então, como nós podemos analisar um heredograma? O heredograma ele é composto por vários símbolos e a interpretação correta desse símbolo que traz, né, a verdadeira árvore genealógica, a verdadeira característica hereditária, que a gente descobre como está acontecendo isso. Então, o quadradinho, né, um quadradinho vazio que a gente fala, é o homem, é a representação do homem nesse heredograma. A bolinha vazia é a mulher. Se tiver algum descendente ou algum representante com alguma característica que você está estudando, alguma doença hereditária, a cor do olho, né, alguma característica aí ele vai ser representado por quadradinho se for no homem que está ocorrendo e por bolinha se for na mulher que está ocorrendo, cheia, pintadinha de preto ou até pode ser de outra cor. Mas ela tem que estar cheia, representando que aquele indivíduo tem aquela característica. Quando a gente tem essa situação do quadradinho e ligado por esse traço no meio até a bolinha, é a opção do casamento, né? Quer dizer que esse homem e esta mulher têm uma união. Dessa união tem a filiação, que é representado por essa reta que sai do meio desse casamento, dessa união. E aí tem a demonstração do descendente. Aqui no caso eles tiveram um filho. Se fosse uma filha, seria uma bolinha. E aí tem a irmandade. O que é a irmandade? É quando aquele filho tem outros irmãos, né, que saiu dessa mesma união. Então, ele é representado por essa reta que dá origem a esses três irmãos aqui. Então, é como se tivesse saído desse filho, né, mais uma retinha ali representando que tem aqui dois irmãos. No caso aqui da irmandade, esse do meio tem um irmão e uma irmã. E aí a representação da família toda, você coloca ali o casal, né? Homem, mulher, se for essa representação, a união, e deles a quantidade de descendentes que foi gerada dessa união. Tudo bem? Essa é a representação por meio de símbolos do heredograma. O heredograma de uma família, ele pode ser representado assim. Então, da mesma forma que a gente já viu ali os símbolos, aqui entre A e B nós sabemos que A é o homem, B é a mulher e eles têm uma união, né? É um casamento. E dessa união surgiu 3 filhos, 2 filhas, duas e um filho. E esse filho, ele tem uma característica aí que é para ser estudada, que pode ser uma doença hereditária, que pode ser esse menino saiu com o olho azul ou com o cabelo tal, né? Uma característica que diferencia ele. Aqui em C e D, nós temos a mulher e o homem que tem uma união, que são casados entre si.
E dessa união eles geraram 3 filhos. Um menino e 2 meninas, e uma dessas meninas tem essa característica que está sendo estudada para essa família. Uma filha do casal A e B casou com um filho do casal C e D, que é aqui G e H representado, e dessa união eles geraram 2 filhos. E os 2 filhos apresentam essa característica que está sendo estudada. Então é assim que a gente analisa o heredograma de uma família, né? Qual é a união daquela união, quantos filhos saíram, e aí vai dando seguimento à árvore genealógica ou o próprio heredograma que está sendo representado aqui. Para ficar mais claro, como que pode aparecer a interpretação de um heredograma para vocês? Ele dá a figura do heredograma e aí ele começa a fazer alguns questionamentos, né? Aqui no caso ele quer saber quantos homens e quantas mulheres há nesse exemplo aqui. Então aí você vai contar, os homens são representados pelos quadradinhos, tanto vazios quanto cheios. Lembra que o cheio é só representação de uma característica específica. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos 6 homens. E agora a gente conta as mulheres. Vamos trocar por aqui. Uma, que é sempre representada pelas bolinhas. 2, 3, 4, 5, 6. 6 homens e 6 mulheres. Tranquilo? Outro questionamento. Quem são os avós maternos e paternos, os pais, os tios e o irmão do indivíduo L? Então, você vem aqui e verifica o indivíduo L. Quem é o irmão do indivíduo L? O K, né? Porque eles fazem parte aqui de uma mesma reta, indicando a irmandade. Quem são os pais desses indivíduos? A esposa, a mulher, a mãe é G e o pai é H. Quem são os tios? Os tios paternos é o I, a I e J, que são tias. E os tios maternos é representado por F e E. E aí, quem são os avós maternos e os paternos? Avós maternos do indivíduo L é A e B. Avós paternos do indivíduo L é C e D. Então, assim que você vai saindo de um descendente até o seu irmão, os pais, os tios e os avós. A interpretação não tem muito segredo, ele está ali no heredograma. É só você ter cuidado da forma que você está observando isso. Para finalizar, identifique os membros da família com uma doença de caráter hereditário. Então, no heredograma, uma doença ou uma característica específica de caráter hereditário é representado por quadradinhos ou bolinhas cheias. Então, nós temos aqui o indivíduo E, porque ele está cheinho, pintado de preto, indica que ele tem essa doença de caráter hereditário. O J, aqui uma mulher com essa característica, e os 2 meninos aqui, o indivíduo L e o indivíduo K. Temos 4 membros nessa família que tem essa doença de caráter hereditário. Tranquilo, pessoal? Não tem muito segredo, né? É só você lembrar aí dos símbolos, o que significa as retas, a união, a irmandade, como que a gente vai interpretar isso. Na verdade, estão todos expostos aqui e a gente só vai ligando para descobrir quem é o pai, a mãe, os filhos, os avós, os tios e assim por diante. Tranquilinho? Nós não temos tarefa agendada no nosso cronograma. Essa aqui já é uma atividade que nós já finalizamos como exemplo aqui ali do livro. Mas se alguém tiver alguma dúvida no heredograma, pode me perguntar. Depois a gente vai trabalhar com mais outras questões relacionadas a ele. Tudo bem? Até a próxima aula.